Saravá, meu povo de Umbanda. Pelo que vocês estão vendo hoje, o local não é o mais indicado para uma conversa, mas para não falhar nas nossas quartas-feiras, eu estou aqui no Corre-Corre da Vida, dando uma parada para a gente conversar, tocar nos assuntos que eu acho relevantes, que tem pululado na minha cabeça durante a semana. Só passar a vinheta como já estamos acostumados e nós vamos conversar. Então, meus irmãos, hoje nós vamos conversar sobre um assunto recorrente aqui, que eu tenho falado, mas de uma forma mais específica hoje, né? Baseado em algumas conversas que eu tive com algumas pessoas nas minhas redes sociais sobre internet e religião. Vamos rememorar um pouquinho, voltando um pouquinho ao passado, para a gente ver que os meios de comunicação não são os vilões das questões, mas o uso dele, né? Ou a forma como se usa os meios televisivos, internet, isso tudo. Eu me lembro que desde pequeno, aquelas pessoas que não podiam ou não podem, por qualquer situação, ir à missa, por exemplo, tem a Santa Missa no seu lar que assiste em casa na televisão, né? Então, assim, é uma forma muito interessante da pessoa permanecer conectada na sua fé, das pessoas que querem assistir missa todo domingo e vão à missa todo domingo, mas por um motivo ou por outro não podem. Então, os meios de comunicação não são de todos ruins, mas a forma como nós nos utilizamos dela, né? Eu tenho mesmo visto, aprendido, lido muitas coisas interessantes sobre a Umbanda nas redes, né? Alguns fatos, algumas histórias, algumas reflexões, alguns pensamentos de confronto entre uma coisa e outra. Será que é assim? Será que não é assim? De onde vem isso? De onde vem aquilo? Mas a questão agora, pelo menos para mim, a minha atenção e o cuidado que eu estou aqui conversando conosco é como isso é veiculado, de que forma. A internet, por exemplo, ela é um meio de informação. Mas nessa informação que é sem censura, que é desvinculada de um processo maior, muita coisa passa e passa como verdade sem ser verdade, sem ser a totalidade da verdade, né? Eu vi outro dia uma brincadeira, assim justificaram, num terreiro. O Ogã estava batendo tambor e as pessoas estavam num processo de samba e talvez extrapolando um pouco na gesticulação e tudo. E aí algumas pessoas comentando que feio isso dentro do terreiro. E aí a pessoa que veiculou colocou lá, não era gira, não era sessão, não era nada. A gente só estava brincando e alguém gravou e postou. Vejam como uma informação pequena pode ser deturpada. Outras coisas eu vejo também como colocação de rituais, né, para qualquer pessoa poder fazer dentro da sua casa, fora da sua casa, anjo da guarda, seja o que for, né, assentamento para Exu. Eu não estou aqui para criticar, eu só estou levantando algumas questões, né, que nós precisamos ter muita atenção. Isso é muito sério, mexer com força, com energia, né, já conhecendo, já com um lastro de experiência. É complicado, algumas vezes é tenso, pode ficar fora de controle. Imagina uma pessoa que nunca tocou nesse assunto, nunca mexeu com isso e está precisando porque está desesperado, porque as pessoas fazem muitas vezes porque estão desesperadas e aprendem a fazer algum trabalho espiritual pela internet e faz sem nenhum tipo de supervisão. Então, nós, umbandistas, que já estamos há tantos anos na religião, na prática, que conhecemos, que temos cuidado, que somos muito zelosos sobre todos os aspectos da nossa religião, é que temos que alertar as pessoas sobre isso, sobre, olha, cuidado, não é assim, porque não tem certo, não tem errado, mas também não tem uma forma isenta de mexer com energias. Então, vamos propagar essa mensagem às pessoas que nos falam, que chegam e falam, eu vi isso, eu vi aquilo. Não é para criticar, não é para dizer não, é só para dizer assim, vamos pensar um pouco.
para que a gente possa ter mais seriedade, sermos vistos com mais seriedade, né? Hoje eu vejo um número grande de pessoas, de lugares, oferecendo cursos sobre a religião, não só a Umbanda, outras religiões, cobrando por isso. Não estou dizendo que está errado, porque eu costumo brincar dizendo, eu não vivo da macumba, eu vivo para a macumba, né? Isso é um tom de brincadeira, é claro, mas as pessoas preparam um trabalho acadêmico, textos e tudo mais, se dispõem a ensinar. Eu não estou falando que está errado, né? Muitas vezes é para manutenção de um terreiro, de uma casa, esse tipo de coisa. Não estou falando isso. Mas colocar numa rede aberta a qualquer pessoa, qualquer tipo de ensinamento é preocupante. Hoje em dia nós temos que pensar sobre essas questões. Vamos refletir. Eu conclamo os dirigentes espirituais de casas espirituais que se juntem a essa voz. Há um movimento que eu tenho visto com alguns irmãos que são amigos meus, pais de santos, presidentes de instituições espirituais que estão preocupados com isso. Então, eu acho que a conversa de hoje pode não ser tão longa, mas ela é muito importante para que a gente possa refletir. Os meios de comunicação, as mídias, são importantes, são uma realidade, nós não vamos voltar atrás, principalmente pós-pandemia, né, em que isso ficou muito claro. Nós usamos muito desses meios para conviver com as pessoas, para estar em contato, para não enlouquecer dentro de casa, trancado, quando houve lockdown, esse tipo de coisa. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o cuidado. Nós temos que ter responsabilidade, né? Não é fazer, por exemplo, as casas que têm recolhidas de filhos de santo. Fez recolhida do filho de santo, aí posta na internet a recolhida, as oferendas, a deitada, né? Não sei, eu sou meio reticente com essas coisas. Não, novamente estou dizendo, não estou criticando, mas sou reticente, né? Há assentamentos de Exu para fazer para proteção na sua casa. Vamos tomar cuidado com essa força que está se mexendo. Então, quando escutar alguém falar sobre isso, lembre-se de dizer assim, vamos pensar, né? Outro dia uma pessoa disse para mim, porque eu fui na internet para saber meu pai e minha mãe de cabeça, e aí joga os dados de nascimento, hora, essas coisas, e aí a partir daí eu fico bastante preocupado com esse tipo de informação e acesso. É como eu estou dizendo. É legal quando você vai à internet e tem uma coisa que eu gosto muito, são os provérbios em Iorubá, e aí eu vejo o provérbio, o significado do provérbio, aí a pessoa explica o que isso quer dizer. Eu acho interessante, eu acho isso bom, é uma fonte de consulta, é a mesma coisa que eu estivesse lendo um livro, fazendo pesquisa bibliográfica, né? Outro dia também li uma coisa muito interessante sobre a saudação aos pretos velhos com adorei as almas, né? De onde viria essa expressão de adorei as almas, né? Lá do tempo dos negros que foram escravizados no Brasil. Esse tipo de informação é muito legal, é muito bom a gente poder trocar ideias, conversar sobre isso. Nós temos visto alguns grupos, algumas congregações espirituais, religiosas de matriz africanas e de outras religiões, indo a público, indo no shopping, cantar os pontos de Exu, né? Não é para afrontar ninguém, dizer assim, tem que engolir a minha religião, mas para dizer, nós estamos aqui. Foram todos de branco aqui num shopping no Rio de Janeiro e começaram a cantar os pontos. Já aconteceu em São Paulo também, a semana passada. Isso é fazer valer a nossa voz calada há tanto tempo, tantos anos, né? Séculos. Eu posso até dizer isso. Então, os meios de comunicação, a internet, as mídias, elas não são os nossos vilões. Elas são um meio de divulgação, de aprendizado, mas o ensinamento daquilo que é a força que move
A nossa religião de Umbanda, os nossos orixás, que são as forças da natureza, as nossas entidades, que são espíritos de luz, isso é terreiro. Então, se tem dúvida, vá a uma casa, converse com um zelador, com um dirigente espiritual, converse com pessoas que têm mais tempo de terreiro. Certamente eles vão lhe dizer, não, no meu tempo não tinha isso. Tem sempre os saudosistas. Eu não estou sendo saudosista, eu estou dizendo que vamos ter cuidado. Assistir uma missa em casa nunca foi problema. Você não vai comungar aquela hóstia que o padre consagrou na missa, mas você pode comer o pão com a mesma contrição daquele que está comungando a hóstia numa missa que foi televisionada. Tá bom, meus irmãos? É esse o recadinho de hoje. Eu espero que nos ajude a refletir, a pensar, a estarmos com cuidado e, acima de tudo, trazer sempre a palavra da Umbanda com a seriedade que ela merece e ela é, para que outros possam conhecer mais profundamente, se agregarem a nós e sermos uma religião aonde os pilares, repito sempre, são o amor e a caridade. Muito axé, saravá a todos nós e que Deus nos abençoe. Até quarta-feira. Mas antes, comenta o dia de hoje, a conversa de hoje. Eu fico muito feliz em poder responder. Saravá, meu povo de Umbanda. Pelo que vocês estão vendo hoje, o local não é o mais indicado para uma conversa, mas para não falhar nas nossas quartas-feiras, eu estou aqui no Corre-Corre da Vida, dando uma parada para a gente conversar, tocar nos assuntos que eu acho relevantes, que têm pululado na minha cabeça durante a semana. Só passar a vinheta como já estamos acostumados e nós vamos conversar.